relação. Então, trabalhar com farmacêutico que é bagunçado não dá. Para mim é complicado, né? Você tem que ter, acho que acima de tudo, organização. Acho que tinha que ter uma disciplina de organização para os farmacêuticos aprenderem a se organizar, a montar suas pastas de documento, colocar o que é mais importante na frente, colocar o que é menos importante, mas que precisa ser guardado ali num lugar mais escondido. Tem que ter esses detalhes, né? Então, se você não é organizado na sua vida profissional ou pessoal, comece, porque a farmácia exige muito da gente organização. E gestão documental é isso, é organização, é você saber uh, ordenar os seus documentos, né? E dentro da farmácia de controle de qualidade, de uma farmácia de manipulação, além do controle de qualidade das matérias-primas gerarem muitos papéis, né? Não só o controle de qualidade, mas também toda a farmácia ela gera muito papel desde o momento que o cliente entra, tá? O cliente entra, fez uma requisição, todos os passos que foram dados com aquela requisição daquele cliente que foi gerada através de uma receita médica, eles precisam ser rastreados, eles precisam ser colocados no sistema. Esse sistema ele tem que ser robusto bastante para entregar essa rastreabilidade que a gente tanto procura, né? Que a gente vem falando desde o primeiro dia de aula, rastreabilidade. Vamos rastrear os nossos documentos, para que a gente tenha segurança, para que na hora da fiscalização a gente tenha tempo o hábil para mostrar tudo isso para os fiscais. Bom, a gente tem então o que a gente chama de sistema de gestão da qualidade e documentação. Na maioria das vezes, esse sistema é baseado na ISO 9000, né, que é um sistema aí de padronização, né? ISO vem de standardization, ou de padronização, botar no standard, botar no padrão, tá? Então, a grande preocupação das farmácias magistrais, de forma geral, é como garantir um funcionamento do sistema de gestão da qualidade. Isso porque deve haver controle total sobre a qualidade dos produtos fabricados e a certeza plena da satisfação do cliente, né? Vocês estão vendo aí essa imagem de uma pessoa mostrando alguma coisa ali no quadro, isso é treinamento. E geralmente o treinamento de gestão documental envolve a diretoria da empresa, né? Envolve a diretoria da farmácia de manipulação. Isso implica um pouco em como você vai organizar, né? Então você precisa de saber o que você tem em mãos para organizar esses documentos. Vão ser armários, vão ser ali uma sala específica dentro da farmácia de manipulação, vai ser tudo online, vai ser tudo digitalizado, né? Se for digitalizado, dentro do computador também tem que ter uma organização, tem que ter uma sequência, ou tem que ter pelo menos um sistema de busca eficiente que mostre para você onde estão esses documentos, tá? Hoje em dia, a maioria das pessoas estão buscando essa digitalização. Só que boa parte dos papéis ainda são muito importantes na hora de uma fiscalização. Então você tem que ter esses papéis padronizados. Tá? Trabalhei numa farmácia de manipulação onde tinha aquela impressora matricial, não sei se vocês conhecem. É aquela impressora que canta na hora que ela imprime. E faz canhém, 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 vai cantando, né, e liberando papel dentro daquela fita. Parece uma máquina de escrever antiga, que vai imprimindo linha por linha do que você manda na impressora. E aí, nessa farmácia de manipulação, tinha essa impressora matricial e cada papel que ela liberava tinha um tamanho diferente. Nossa, isso era horrível para organizar, porque você não colocava os papéis na mesma altura, na mesma ordem, não conseguia colocar em ordem alfabética. Então, padronizar pelo menos para começar na folha A4, que é uma folha de Chamex padrão, né? A folha A4, né? Todo mundo conhece o tamanho dela. A folha A4 é isso aqui, né? Uma folha comum para impressão. Então você precisa ter uma padronização pelo menos do tamanho dos documentos que você imprime e padronizar isso no sistema que imprime, tá? Fazer economia com impressora matricial e sem, né, um padrão de tamanho. A impressora matricial ela também tem padrões, ela pode ser padronizada, e só que aí você gasta um pouco mais de papel, mas você tem uma economia eu nem sei se é mais economia, porque a gente tem
Igual tá vendo aqui atrás de mim, aqui, ó, essa impressora aqui, ela é tanque de tinta. Esse tanque de tinta aqui dura meses, para não dizer anos, imprimindo folhas à vontade, você não gasta com tinta mesmo que for colorido. Né? Então você tem que investir nesses equipamentos se você vai ter uma empresa ou uma farmácia de manipulação. Né? A impressora dessa sai menos que uns R$ 700, se comprar usada, 500, e garante, trabalha muito bem. Tá? A gente trabalha, já trabalhei com ela até em hospital, imprimindo aqueles exames de eletro, então vale a pena ter esses investimentos. Voltando aqui para o nosso slide, isso também é treinamento com a diretoria. A diretoria precisa saber disso, precisa saber desses investimentos que você precisa para guardar esses documentos. A gente tem o sistema de gestão da qualidade, ou qualidade total, em inglês vocês podem achar essa sigla também TQM, Total Quality Management, né, e vocês podem ter aí isso em vários artigos, ou livros, ou documentos que vocês procurarem na internet ou em outra biblioteca que vocês procurarem, pode ter essas três siglas. Tá? Outra sigla importante, né, é SGQ, do Sistema de Gestão de Qualidade, também é muito comum. E também o DGQ, que é o Diretor Geral da Qualidade, que é um cargo do Sistema de Gestão da Qualidade que existe também dentro das empresas. Esse Total Quality Management consiste, então, numa estratégia que vai administrar, orientar e conscientizar todos os setores de uma empresa a terem a qualidade em seus processos e atividades para que os mesmos sejam eficazes de modo a satisfazer plenamente o consumidor final com relação aos seus serviços e produtos. Então, envolve toda a equipe. Gestão documental envolve cada pessoa, cada passo, cada processo, e eles têm que saber como e quando esses dados estão sendo registrados. Tá? Seu funcionário ele tem que estar ciente desses registros para que ele indique para você onde eles estão de maneira mais hábil. Tá? Então, treinamento aqui é muito importante na hora de gerir a documentação do sistema de gestão da qualidade. É um sistema que vai envolver todos os processos da empresa, abrange toda a estrutura documental que possa afetar de maneira direta ou indireta a qualidade de um serviço ou produto. E essa estrutura documental, né, quando a gente leva para serviços de saúde, principalmente para a farmácia de manipulação, ela envolve procedimentos operacionais padrão, assim como na indústria. Né, a gente precisa dos POPs e também instruções de trabalho, que é o passo a passo de como realizar aquelas tarefas. Tá? Então, as ITs e os POPs são documentos essenciais. E aí você tem que descrever isso numa planilha maior, para você ter noção da quantidade de documentos que você utiliza. Eu vou até procurar aqui para vocês verem, dos meus tempos de farmácia de manipulação, eu acho que eu tenho aqui no meu HD, deixa eu ver se onde está nesse HD aqui, essa planilha geral de documentos que envolvem a farmácia de manipulação. Coisa rápida. Eu pego aqui. Só porque eu falei que era rápido, eu não tô achando agora. Gente, onde que eu fiz esses documentos? Tá no Drop, peraí. Ah, tá aqui, achei.
ISO 9000, versão 2000. Listas e listagens. Aqui é um documento chamado lista mestra. Só tirar a marca da empresa aqui que eu trabalhava para vocês terem uma noção, tá? Deixa eu ocultar isso aqui. Uma coisa que a gente faz em documentação é fazer essa lista mestra para que a gente consiga ver quais são os documentos, né, da gestão documental que a gente tem. Né? Que a gente tem, por exemplo, espero que vocês estejam vendo, estão vendo, né? O Excel aí aberto. Aqui, por exemplo, os documentos que existem dentro de uma farmácia de manipulação. Essa aqui seria a lista mestra, né, com os documentos. Deixa eu ver aqui. Né? E aqui, por exemplo, o manual da qualidade, que é um dos documentos mais importantes. Quais as pessoas que tem que ter? Uh, DGQ, o diretor-geral da qualidade e o gerente de laboratório tem que ter um. Tá? O DI, eu não lembro mais quais que são essas siglas, então são dois manuais de qualidade que a gente tem que ter. Tá? Para vocês verem, tanto que eu sou velho e antigo, né? Essas listas de atualização que são de 2002. Né? Tem aí quase 20 anos que eu trabalhava com essa questão de lista mestra. Mas a gestão de documentos é isso aqui. Você vai fazendo, que é o procedimento para análise, melhoria, vendas, controle de documentos e dados, aquisição. São vários documentos e procedimentos. Aqui a parte da qualidade, ó, almoxarifado, controle de qualidade, gerência de laboratório, homeopatia. Então, instruções de trabalho, que são muitas. A própria lista mestra é um documento, tá? Validade de manipulados, plano de calibração. Então, aqui a gente tem quais os documentos, quais as pessoas responsáveis estão aqui, ó, em cima, tá vendo? Qual a revisão do documento, a data revisão, as pessoas responsáveis pelo documento e a quantidade de cópias que você tem em cada documento. Essas cópias precisam ser carimbadas ou com marca d'água, né, para você ter um controle, numeração dessas cópias, tá? E que você tem a quantidade que cada pessoa tem, por exemplo, responsável pelo almoxarifado, ele precisa de 11 documentos. Então você tem que ir lá na pasta dessa pessoa, tem que ter ali 11 documentos, tá? Então cada um, né, PV aqui é o promotor de vendas, né, encarregado de entregas, cada um tem que ter a sua pasta de documentações com procedimentos. E aí que estão os tipos de documentos que são passados para cada um. Então essa daí é uma lista mestra, né, de 2002, de quase 20 anos atrás, né, mas ainda é interessante que tenha essa lista mestra para você ter o controle da documentação da sua empresa, da sua farmácia de manipulação. Tá? Bom, agora que eu já entreguei minha idade, vamos voltar para a aula. Ai, ai, 20 anos, meu Deus, como é que isso passa? Vamos lá. E ainda está aqui no computador. Você vê que eu carregava esses negócios de cima para baixo, era no disquete, tinha nem pendrive. Bom, então envolve todo mundo, todos os processos, né, e isso afeta a qualidade do serviço ou produto. Na área farmacêutica, onde a qualidade do produto final está ligada à saúde e à segurança do consumidor, o controle deve ser máximo, tá? E não há espaço para falhas, principalmente aquelas que possivelmente possam colocar a vida do consumidor em risco. Nós vimos já desde a primeira aula o quanto que é importante a gente trabalhar com esses detalhes, com esses documentos, com esses registros, para a gente não colocar a vida de outras pessoas em risco, tá? E esse é o fardo que a gente tem que carregar com a profissão de farmacêutico, né? E demonstrar para as pessoas, né? Então, a gente tem que ter essa gestão nas etapas da produção do medicamento e envolve o sistema de gestão e o controle de qualidade. Para a gente ter um sistema de gestão da qualidade eficaz e líquido, todas as etapas devem ser controladas, testadas e certificadas quanto à eficácia e eficiência e eficácia. Isso envolve vários processos da produção de um medicamento. Tá? Aqui alguns processos: qualificação e certificação da cadeia de fornecimento, a entrada de matérias-primas, materiais de embalagem, primários e secundários da unidade magistral,
amostragem e análise do controle de qualidade, retenção de materiais no estoque almoxarifado, por isso que a gente tem aquela lista enorme de documentos, né, na lista mestra, que cada uma dessas etapas gera documentos de rastreio, ordem de produção, separação de materiais, liberação de área para produção de medicamentos, produção do medicamento, controle de processos, análises laboratoriais, a análise e disposição dos produtos pelo controle de qualidade físico-químico e microbiológico, fechamento de ordem de produção pela garantia da qualidade e disposição do material em sistema ou processo decisório. Cada etapa de produção e análise é necessária disposição da aprovação ou rejeição da qualidade pelas áreas de controle e garantia da qualidade. Na indústria também é assim, né? Na indústria é até mais rigoroso e com mais detalhes, porque os processos são bem maiores e a quantidade de medicamento liberado é bem maior, mas dentro da farmácia magistral a gente precisa desse peso de documentos também, a gente precisa dessa quantidade de documentos, né? Isso é muito importante para a gente garantir a qualidade. E sem contar aí calibração de equipamento, plano de manutenção preventiva, qualificações de equipamentos, utilidades, sistemas de água e validações de processos e limpezas, investigação e tratamento de desvios e não conformidades, autoinspeções, entre outros estudos que podem ser realizados, visando sempre a melhoria constante, né? Quando a gente trabalha com qualidade ela nunca é estática, nunca atinge um patamar de qualidade e fala assim, não, vamos trabalhar assim pelo resto da vida. A qualidade ela muda e ela melhora sempre, ela vem sempre dando passos pequenos e melhorando o sistema sempre. Então, as etapas que o sistema de gestão da qualidade do produto está inserido são muitas, e todos os setores devem estar envolvidos e comprometidos, né? Então, esses foram apenas alguns aspectos, a realidade é bem mais ampla e complexa, e por isso o controle deve ser sempre total. Como que funciona, então, essa gestão documental? Basicamente, né, falando assim de maneira fácil, né, como é que a gente vai fazer isso? Bom, todos os documentos gerados devem possuir controle, né? Isso é o básico de uma boa gestão documental. Então, a gente precisa de diretrizes para a gestão documental que devem ser estabelecidas e implementadas. Tá? Então, gerar controle em tudo. Alguns exemplos de documentos. As diretrizes de qualidade têm que ser bem elaboradas. O manual da qualidade, que é um documento mestre que determina as diretrizes do sistema de qualidade, por isso que ele está lá em cima da lista mestre. Os procedimentos operacionais padrões, POP, ordem de produção, ficha de produção, relatórios de autoinspeções e muitos outros. Várias listas. Tá? Os documentos que impactam de forma direta, indireta e diretamente no produto devem possuir os seguintes controles. Eles devem ter codificação, tá? Algo que um número que você consiga rastrear, e é uma sequência lógica, definida e controlada pela garantia da qualidade. Tá? Os documentos eles têm que ter uma versão, né? Qual versão desse documento eu estou, ou seja, quantas vezes eu já atualizei. Eles têm que ter um histórico, tá? Eles têm que ter um registro de treinamento, e esse registro de treinamento não é só você treinar o funcionário, virar as costas e falar, bom, está treinado, se ele errar, a culpa é dele. Não, você tem que ter também comprovantes de eficiência e eficácia desse treinamento. Tá? Então, você não fecha um treinamento na hora que você termina, ele sempre fica um espaço embaixo ali, a avaliação de eficiência e eficácia no prazo de 2 meses, de 1 mês, né? Então, mês que vem a gente senta de novo e faz a conversa, né? Nas minhas rotinas de farmacêutico, eu escolhia dias das semanas que eram mais tranquilos, né? Quando a gente trabalha tanto em hospital quanto em farmácia de manipulação, a gente tem os dias da semana que são mais corridos e tem os dias mais tranquilos. Nesses dias mais tranquilos, 1 hora antes de fechar a empresa, de fechar a farmácia, ou de sair, você, como farmacêutico, você tem essa autoridade, né? Você vai precisar fazer treinamentos. Então, a gente separa essa hora do dia, ali entre as 5 e 6 horas da tarde, está todo mundo já montando e fechando sua rotina de laboratório, né? E aí você tira esse momento para você fazer o treinamento, tá? Você cria um slide, faz igual o professor faz aqui, né? Faz um slide de 15 minutos, mostra para eles o procedimento operacional, pede leitura, pede para assinar ali o treinamento, tá? E fala, pessoal, daqui 1 mês a gente vai avaliar esse treinamento para ver se está ok.
treinamento ele precisa de rotina, tá? Não dá para você chegar um mês antes da fiscalização e querer treinar todo mundo, sentar todo mundo depois do expediente, depois das 6 horas da tarde, ficar até as 9 da noite fazendo treinamento. Vai ter dias que você vai ter que fazer isso? Vai, mas não pode ser rotina. Tá? Você esperar a bomba estourar para fazer treinamentos até 9 horas, 10 horas da noite. Tá? Você tem que ter aí uma rotina mais tranquila para os seus funcionários, que eles saibam que naquele dia específico, numa quarta-feira, por exemplo, que é meio de semana, tá longe aí do final de semana, o pessoal não está alvoroçado ainda, você tira essa 1 hora para fazer treinamentos. Então eles já sabem, quarta-feira, 5 horas da tarde, todo mundo prontinho para sentar e assistir o treinamento. Você dá o treinamento, explica os detalhes. Se você não tiver treinamento para ser realizado, você já faz uma reunião para melhorar, discutir, aparar arestas, né, que a gente fala, discutir relacionamentos dentro da farmácia de manipulação, que isso também existe, e você sempre faz, né, esses registros. Né? Além desses treinamentos, tem também os treinamentos da saúde do profissional, né, que é o PGRSO, que é o plano de saúde ocupacional, que você precisa realizar também para que os seus funcionários tenham uma vida mais saudável. Então, você trabalha sempre visando essas melhorias pontuais, semana a semana, né? Para você, por exemplo, se você tem essa rotina, tá? Uma vez por semana, então você consegue realizar 4 treinamentos por mês. Em um ano, que são 12 meses, você faz mais de 40 treinamentos. Se você conseguir toda semana, você faz quase 50 treinamentos no ano. Então você consegue fechar muita coisa que está bagunçada dentro da sua farmácia, fazendo essa rotina de uma vez por semana, você criar esse espaço de treinamento. Tá bom? Isso não é nem questão de aula, é dica de vida profissional que eu espero que vocês sigam aí e, como farmacêuticos, saibam lidar com esses detalhes. Tá? Controle de documentos da qualidade não pode haver, em hipótese alguma, uso de versão obsoleta de um documento. O controle e atualização das informações deve ser constante. Além disso, toda e qualquer mudança deve ser gerenciada e avaliada com relação ao seu impacto nas demais áreas e processos. Para tanto, é necessário um sistema de controle de mudança, ou change control, eficaz. Tá? Hoje eu estou gastando inglês aqui com vocês, né, enrolando a língua um pouquinho. Bom, toda vez que você entrega um documento novo para uma pessoa dentro da sua empresa, ou que você muda a versão, tá? Você tem as versões antigas no computador, mas o impresso, documento impresso, você tem que pegar a versão obsoleta, aquela que você não vai usar mais, tem que destruir aquilo, comprar uma maquininha de moer papel. Porque se aquela versão tiver em uso ou tiver em uma gaveta no momento de fiscalização, aquilo gera um problema danado para você. Então, o fiscal pega 2 documentos, uma versão e outra não, dentro de uma farmácia, isso daí dá um problemão, porque ele fala, olha, qual das 2 versões você está usando? Ou você implementou uma versão nova e simplesmente está só no papel, né? Está usando a versão antiga. Tá? Então, qualquer documento obsoleto, que foi alterado, que foi revisado, que teve um treinamento novo, você pega do funcionário, destrói aquele documento e deixa só o documento novo com os funcionários, certo? Quem que controla isso? De forma gerencial, a garantia da qualidade é responsável por controlar todas as documentações necessárias. Pode ser uma empresa específica, tá? Mas mesmo que seja uma empresa específica da garantia de qualidade, uma pessoa que trabalha por anos com garantia de qualidade, vocês vão ver muitas pessoas assim no mercado de trabalho, dentro das empresas que vocês vão trabalhar, né? Pessoas especialistas em controle de qualidade, que são aqueles aficionados por documento, pessoa que gosta de trabalhar com isso, mas é bom que você esteja sempre a par do que aquela pessoa está fazendo. Né? Como farmacêutico, com as responsabilidades que você tem que estar a par dessa garantia da qualidade. Né? Então, a garantia controla todas as documentações necessárias, principalmente com relação à emissão de procedimentos, controle de cópias, validade, atualização das informações, controle e eficácia dos treinamentos e outros. Mas todos os setores possuem sua responsabilidade dentro das documentações pertencentes ao seu setor. O trabalho em equipe aqui é essencial. Tá? Então, levar isso para o treinamento também. Tá?
e colocar essa responsabilidade das pessoas entenderem a importância do documento, de entenderem que não pode ter uma versão obsoleta, ajuda muito no gerenciamento do controle de documentos dentro da empresa. Né? Você não pode colocar isso nas costas da garantia da qualidade e falar assim, não, esse documento aqui estava errado por conta da garantia de qualidade. Né? Geralmente, quem revisa e quem aprova o documento depois que ele é formatado pela garantia da qualidade é o farmacêutico. Então, é corresponsabilidade aqui, equipe. Né? Não é um tentando destruir o setor do outro. Quem fiscaliza é a Anvisa, né? E é responsável pela fiscalização e o cumprimento dos requisitos gerais legais vigentes. A Anvisa está ali de olho, tá? Mas existem também empresas que possuem certificação em normas de qualidade, como o caso da ISO 9001. Nesse caso, quem fará as auditorias para verificar o cumprimento dos itens mandatórios das normas é uma empresa certificadora. E é muito importante essas empresas certificadoras, porque eles vêm, eles dão treinamento, eles mostram como os documentos têm que ser formatados, né? E eles mesmos fazem a auditoria interna, né, eles fazem a auditoria externa com funcionários da empresa para saber se você está apto a receber o selo de qualidade dessa empresa. Quais as principais formas de controle? Existem aí várias formas de realizar o controle de qualidade. Alguns exemplos são softwares especializados, planilhas de controle devidamente validadas, ferramentas da qualidade, e as ferramentas da qualidade também podem ajudar no controle do sistema de gestão. As principais formas aí de você ter uma gestão documental. O uso de indicadores também é muito importante, né, que são técnicas para demonstrar, através de dados numéricos e gráficos, o índice de qualidade dos resultados em determinada área, projeto ou processo. Então, a gente tem aí indicadores que são quando a gente consegue transformar dados brutos em números, e a gente consegue aí criar metas e acompanhar esses indicadores de qualidade. Cada setor, então, tem que determinar quais indicadores serão controlados e avaliados, além de determinar e divulgar os resultados. Deve ser feito o acompanhamento e promover a melhoria contínua dos processos e sistemas de qualidade. Tá? Aqui, por último, um quadro de gestão documental eficiente. Ela tem que ser acessível, tá? Em qualquer dispositivo, em qualquer lugar. A gente tem aí vários aplicativos em nuvem para isso. Hoje em dia é muito mais fácil trabalhar com acessibilidade de documentos. Tá? Você, como gestor, você não precisa ter acesso ao computador da empresa para abrir um documento. Você pode ter isso na palma da mão do seu celular. Você faz um gerenciamento de arquivo muito mais fácil. Essa gestão tem que ser fácil, ela tem que ser fácil de instalar, de integrar e usar, ou seja, de integrar todas as áreas. Você instalar esse processo de gestão tem que ser fácil, você não pode criar algo muito rebuscado, difícil de compreender, porque senão nem você vai saber onde você está querendo, ou o que você está querendo cobrar. A gestão tem que ser eficiente, reduzir custos de operação, tá? E esse ponto de redução de custos é uma carta na manga que você sempre tem que ter. Se você quer modificar um processo, seja na farmácia de manipulação ou qualquer empresa que você trabalhe e você não é dono, a primeira isca que você tem que jogar para o seu chefe ou para o seu superior é redução de custo. Tá? Estamos trabalhando com esse processo para reduzir custos com fiscalizações, custos com funcionários, custo com isso. Custo com... Então, sempre pensar no que você está reduzindo de custos ajuda bastante a você implantar esse tipo de gestão dentro do lugar onde você trabalha. Tem que ser versátil, tem que ser uma solução modular e adaptável. Não adianta você criar algo que seja como se fosse uma pilha de cartas de baralho, qualquer coisa, uma carta depende da outra, se você tira uma carta, ela cai, ela tem que ser modular. Quando você pensa em gestão de documentos, você pensa em módulos. Tá? Módulo seria o seguinte, laboratório de manipulação, área de limpeza, área de manipulação de medicamentos, área de pesagem, estoque de medicamentos. Então, cada coisa ali é um módulo. E esses módulos trabalham, tá? E integram-se uns aos outros. Né? Então, você consegue tirar informações daqui que são importantes para outro lado, só que você tem uma unidade ali.
Tá? E se você precisar alterar aquela unidade, você não precisa alterar todo o sistema, você altera aquela unidade e continua emitindo dados interessantes para as outras unidades. Isso é ser modular. Tá? Para as pessoas que vão, né, para vocês que têm cabeça aí na informática e querem criar bons sistemas para a área da saúde, criem sistemas modulares, que trabalhem em separados, mas que dão uma resposta em conjunto. A área da saúde precisa muito disso. Tá? Se você ingessa tudo num grande sistema, e toda vez que você tem que fazer alteração, tem que alterar todo o sistema, isso é muito dispendioso, trabalhoso e gera muitos detalhes técnicos. Então você tem que criar algo modular para que você possa fazer pequenas alterações naquele ponto específico que vai ser importante para todo o resto do sistema. Tá? Por último, tem que ser simples para gerir sua informação de maneira simples e eficaz, certo? Essa aí é a roda da gestão documental que é muito importante para a gente. Bom, sobre documentos, né, isso, hoje à noite eu vou ter uma conversa ainda com o pessoal da noite, talvez eu leve mais algumas coisas, e com certeza isso vai estar na aula gravada. Tenho até que pedir desculpas para vocês, que a aula gravada da semana passada eu ainda não coloquei ela online por questões de internet, e quando eu tive internet boa, eu não lembrei. Então, é uma falha dupla minha, né, da aula da semana passada. Mas já vou postar ela logo, logo. Então, obrigado pela atenção. Não uma boa semana. Até amanhã de manhã, viu, pessoal? Estejam presentes amanhã de manhã para a nossa aula presencial. Professor, Oi, Diego. o senhor mandou o material da aula prática de amanhã? O roteiro de aula eu não coloquei ela, né? Tem que colocar ela agora lá no sistema. Vou colocar ela agora lá no sistema para vocês, da aula Bom, prática. Né? Mas, mesmo se não levar o roteiro, tá? Dá pra gente fazer tranquilo, dá pra gente trabalhar de boa. É bom ter o roteiro para vocês fazerem suas anotações e tudo mais, mas também dá para ir de boa com o meu roteiro. Eu coloco algumas coisas no quadro, a gente faz bem legal lá na aula também. Certo? não, então tá. Então é isso. Pessoal, quem ainda não colocou presença aqui na lista de chamada do lado, né? Quem chegou depois, digita aí no chat presente e, né, por hoje é só, 20 minutinhos antes, tá Fiquei bom? sabendo que eu levo cafezinho para os alunos, é verdade isso? Isso, café e veneno. Pão bolorado. Tá certo. Amanhã a gente se fala ao vivo, pessoal. Até mais. Tchau, professor. Tchau, pessoal. Obrigadão. Até mais. Falou, professor. Falou, até mais, Francisco. Até mais.